uma atitude sábia confessar suas faltas, admitir os seus erros diante de Deus. Abra sua Bíblia, vamos iniciar nossa aula, no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 5, nós leremos somente o verso 12. Todo o capítulo é extremamente interessante do ponto de vista teológico, mas esse versículo resume bem o que precisamos de saber a respeito do nosso assunto de hoje, sobre a origem do mal. Então, Romanos, capítulo 5, verso 12, Romanos 5, 12, nós vamos ler, eu vou ler aqui o versículo, você acompanha em casa, se quiser ler junto comigo também. Diz assim o texto da palavra: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te pedimos em nome de Jesus o perdão das nossas faltas, e pedimos, Senhor Deus, que não fiquemos sujeitos aos nossos próprios raciocínios, que o raciocínio do homem é tolo, e os teus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Portanto, instrui, te perguntamos e o Senhor responde. Ilumina-nos, é nossa oração, instrui-nos e conduze-nos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, há uma discussão muito interessante para o cristão, porque essa é, na verdade, uma pergunta do mundo cristão, ou seja, mais do Ocidente. Você sabe que o cristianismo é a maior religião do mundo. E aí ele tem certos postulados que levam as pessoas a fazerem perguntas, perguntas de cunho filosóficos que precisam ser respondidas. Uma delas, e que esse texto nos responde de certa forma, se prestarmos atenção nos detalhes do texto, uma delas é: da onde vem o mal? Estamos vivendo hoje um mal na Terra que é a epidemia ou a pandemia do coronavírus, e isso tem preocupado as pessoas, mudou a estrutura do mundo e certamente vai mudar a história. Ninguém vai conseguir esquecer o ano de 2020, pelo menos, que foi quando tudo começou. Então eu gostaria que pensássemos nisso. Qual que é a origem do mal? De onde vem o mal? Porque tem pensadores que lançam a seguinte frase, mas que na realidade não passa de um sofisma. Qual que é a frase? É dizer: se Deus criou todas as coisas, Deus também criou o mal. E isso não é completamente a verdade. Porque nós precisamos primeiro definir o que é mal e depois tentarmos descobrir sua origem. A definição de mal, do ponto de vista filosófico cristão, ela está muito bem respondida pelas Escrituras. Porque se você pegar filosoficamente, vamos pensar aqui consigo, vamos em fatos práticos. O que é mal? Porque nós podemos definir mal como as catástrofes que acontecem na Terra e que não são por vontade humana. Nenhum homem poderia promover o tsunami, por exemplo, pelas suas planejos. Eu vou fazer um tsunami essa manhã. Isso não é possível de fazer. Alguns atos podem sim desencadear catástrofes, mas esse é algo que a gente diz de origem natural, como as grandes chuvas, as enchentes e tudo isso. É isso que você chama de mal? Porque a indefinição ajuda ao engano, não favorece você. Então, se a definição são os males, as vicissitudes que sofremos por própria natureza, nós vamos ter que buscar a origem dela. Mas se primariamente entendermos que mal é pecado, que é o que nós realmente entendemos das Escrituras, porque esses males de catástrofes e tudo matam muito menos, e até doenças, matam muito menos do que o ser humano. O ser humano produz muito mais mal do que a natureza. Então, por isso nós podemos entender que mal, não podemos chamar mal de pecado.
E se você pensar, por exemplo, o ódio, a ambição, coloca o ódio numa balança e veja se o ponteiro mexe. Coloque a ambição numa balança e veja se o ponteiro da balança que mede o peso das coisas mexe. Então ele não é material. Ódio, ambição, sensualidade, seja lá mais o que você pensar como pecado, é preciso que você entenda que eles não são matéria. Eles são palavras para definir alguma coisa na nossa natureza. Então observe bem, meu convite para você, para que você observe o seguinte, que Deus não criou o mal. Se eu colocar uma pedra numa balança, o ponteiro vai mexer, porque a pedra foi criada por Deus. Mas eu não posso colocar a maldade humana numa balança, porque isso é só uma definição. Pecado e mal são só definições que nós fizemos. Então, deixa eu te dizer, quem criou o pecado fomos nós. O pecado, se você quer uma definição, essa é a definição de pecado ou de maldade humana que você vai poder associar e até entender isso no mundo. A maldade humana é invenção nossa, não é criação de Deus. E a maldade humana é que gera todos os males, inclusive a própria morte do homem. E isso também não é invenção de Deus, fomos nós que introduzimos isso, é o que o texto vai nos mostrar. A definição de pecado, e hoje nós vamos falar sobre queda do homem, a definição de pecado é muito simples. É um bem mal utilizado. Deus nos dá inteligência. Se eu uso ela para enganar as pessoas, eu estou fazendo mau uso da inteligência. Deus não me deu a inteligência para fazer isso. Então Deus não pode ser culpado do mal se eu utilizo mal as bênçãos que Ele me dá. Se eu utilizo de forma pervertida. Então o dinheiro é um grande benefício. Porém, se o homem usa mal o dinheiro, ou encarar de forma errada o dinheiro, já está praticando mal. O sexo é uma bênção. A má utilização do sexo gera um punhado de males na terra. Então você veja que todos os males têm a sua origem no pecado. Nós vamos ver isso aqui. Porém, o pecado não foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas, mas o pecado é só uma palavra que define a minha má utilização daquilo que é bom. E não podemos culpar Deus pelo mal, como também não podemos culpar o dono de uma fábrica de facas, porque um assaltante usou daquela marca, uma faca daquela marca, para fazer um assalto ou para fazer uma morte. A faca foi criada para que a esposa ou o próprio homem cortasse verduras, preparasse a comida em casa com todo amor, e aí nós nos alimentássemos. A faca não foi criada para esse assalto ou para esse homicídio. Portanto, não podemos culpar o fabricante da faca. O mau uso dela é de responsabilidade daquele que tem ela na mão. Então, o homem é responsável por todos os males que nós temos na terra. E é isso que Paulo define aqui na sua carta. Ele fala um pouco antes da justificação, que nós devemos voltar a ela. E aí, quando ele chega, uma percepção nítida é que, para se entender a justificação, é preciso entender que o homem é errado, que o homem é reprovável e está, da parte de Deus, ele tem a ira de Deus. O homem está debaixo da ira de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. E não precisamos pensar que praticamos todos esses males e que vamos ficar bem. Então, se você discorda que o homem é mau, não, tem a classe de homens bons e homens maus. Não é isso que a história nos diz. Se você olhar os noticiários, você vai ver os escândalos, principalmente econômicos, mas de toda ordem. Você vai ver a maldade e corrupção, e fora que os próprios meios que te comunicam isso usam as notícias para te enganar, para te iludir, para que você tenha uma visão de mundo completamente errada. Então as Escrituras incluem Deus, porque você leu no texto básico comigo que Jeremias diz que o coração do homem é enganoso.
E maldito o homem que confia no seu próprio braço, que confia na sua força, na sua inteligência. E bendito o homem que confia no Senhor. Jeremias está dizendo isso porque Israel foi contaminado pelo pensamento dos povos pagãos em volta e contaminado pelo seu próprio coração, que não era bom. E aí esses homens lá de Israel, tendo conhecimento de Deus, afastaram-se do Senhor. E aí são dirigidos por seu próprio raciocínio. E o coração do homem é enganoso. O coração do homem não é bom. Ele nos engana. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o que nos leva de volta à verdade. Como Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Libertar da mentira. Então o apóstolo Paulo nos diz alguma coisa interessante aqui em Romanos 5,12, bastante interessante para o nosso tema, porque ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e entenda que morte, não só a morte, mas todos os males que nós vivemos hoje. Vejam só que isso não foi criado, o mundo não tinha isso, o mundo estava protegido, mas por causa do homem, o pecado entra. Se o apóstolo Paulo usa a palavra entra, é porque o pecado estava do lado de fora. Na realidade, o pecado já existia no mundo invisível para nós, no mundo onde habitam os anjos, e que estão debaixo do tempo também, porque foram criados. Então esses anjos, convivendo com Deus e tendo todo o conhecimento de Deus, uma parte deles se rebelou. Então lá fora do mundo que Deus criou, havia o conhecimento do bem e do mal. O bem, arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel, por exemplo, ou o anjo Gabriel. Podemos pensar assim. E mal? Mal é Satanás e os anjos que o acompanharam. É assim que nós conhecemos da história que nos é trazida pelos hebreus e que Jesus, de alguma forma, confirma isso nos evangelhos. Não é uma mera mitologia judaica. Aconteceram esses fatos. Que Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um anjo. Se Jesus nos revela isso, podemos confiar, então, que Satanás é um anjo caído. Caído do céu como uma estrela, perdão. Foi assim que Jesus usou. Eu vi, como nós vemos estrelas cadentes, Jesus viu Satanás cair do céu como uma estrela. Então, é evidente que o mal já existia fora desse nosso mundo que Deus criou, que ele colocou Adão, que fez um jardim. Não havia mal na terra. Até que Satanás possui uma serpente e tem um diálogo com a mulher. E diz para ela: pode comer que você não morre. Deus mentiu. Essa palavra não está lá, que Deus mentiu, mas você vê nitidamente que é essa a insinuação. E as insinuações são perigosas, porque, por um lado, a pessoa diz que não disse, mas, por outro lado, o que ela diz está dizendo o que ela não quer mostrar. Então, o que Satanás disse ali para Eva foi: é certo que não morrereis. Ele começa com uma mentira, e ali nós temos a origem de todos os males da terra, porque até ali o homem não morria. E agora é dito que é certo que você não vai morrer. O que Deus disse para você não comer desse fruto é porque Ele não quer que você seja como Ele, conhecedor do bem e do mal. Aí está a mentira satânica. A primeira de dizer que Deus mentiu. E a segunda de dizer que se o homem comesse do fruto não morreria. Agora ele diz mais uma mentira. Ele diz: Deus tem medo que você seja como Ele, conhecedor do bem e do mal. Só que conhecer bem e mal não é necessariamente bom. É basicamente dizer para o sujeito: fuma esse cachimbo de crack aqui, porque aí você vai descobrir que ele não é mau, que ele não mata. O crack dá prazer. E aí a pessoa entra nessa história e você sabe como que ela termina. Basta olhar na Cracolândia, que fim as pessoas tomaram. Algumas delas até com formação, que podiam estar servindo a sociedade, ficaram inutilizados porque são escravos dessa droga, né, que é o lixo da cocaína e que hoje está amplamente difundida entre o nosso povo. Mas observa bem, o que está sendo dito? Se você comer do fruto, você não morre. Você vai ter um conhecimento que só Deus tem. E aí então,
a mulher come, dá ao seu marido, que ouve tudo em silêncio, omisso, e aí ele come também. E aí por isso os dois morrem. Não é porque houvesse algum produto químico que prejudicasse o físico. Não temos essa afirmação na Bíblia, mas trazia em si a ideia de que Deus havia proibido. Aquela árvore foi criada por Deus para ser um símbolo da nossa obediência. Tem umas seitas por aí que dizem que foi Satanás que fez essa árvore, que Deus não faria nada. É conhecimento raso das Escrituras. Deus faz uma árvore, porém essa árvore seria símbolo da nossa obediência, que diferente dos animais que podiam se assentar na árvore e picar a árvore, picar o fruto e comer e sentir o sabor, o homem evitaria aquela árvore simplesmente para dizer: essa terra é de Deus e essa parte eu não toco, porque Ele disse, Ele me deu vida e Ele me deu tudo que eu tenho, então nós somos propriedade deles, não faremos aquilo que Ele disse. Ou então, no máximo, o homem esperar Deus passar na viração do dia e perguntar para Deus: Senhor, eu posso comer daquele fruto que o Senhor disse para não comer? O homem não fez isso. Ele elabora um plano, eu estou me referindo a Adão especialmente, elabora um plano no qual ele jogaria a mulher para que a mulher morresse no lugar dele. Ele diria: foi ela que me induziu, a mulher que tu me destes. Então ele tentava culpar Deus e culpar aquele que estava próximo de si, e não assumia a sua própria culpa, mas ele tinha elaborado esse plano. E daí o fato é que Deus diz: você comeu, agora você vai morrer. Então eu vou te tirar do jardim, você e a mulher vão sair daqui, e na realidade o homem tem uma terra maravilhosa, mas que precisa ser cultivada e que tem várias adversidades. A terra produziu cardos e abrolhos, que já dificultavam, e o solo duro, que dificultava a plantação. O homem teria que arar a terra para poder plantar. E ele deixa o jardim, tendo todo o conforto que lhe foi dado. Bom, essa explicação que nós temos explica o mundo que vivemos hoje. Porque por mais que você não queira admitir, Adão, Eva, jardim no Éden, se essas são as suas desculpas para você não se submeter a essa visão, essa cosmovisão, há uma coisa importante para que você lembre. Você não pode negar que o nosso mundo está em decadência. Não pode negar que temos males terríveis, sejam naturais, sejam males humanos, de origem humana, por decisão e por corrupção humana. Todos esses males estão presentes e eu não posso negar. E dizer que isso tudo faz parte da natureza, que o homem está em evolução, isso é uma grande tolice, porque a gente simplesmente ignora a nossa origem e o mal. Porque o que Paulo está dizendo, e você vai ter que admitir, ou Paulo está errado, está equivocado, ou Paulo está mentindo, o que também não faz sentido, porque ele morreu exatamente por acreditar nisso. E agora nós temos, então, errado, mentindo, ou ele está dizendo a verdade. E o que ele está dizendo é que o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado, com a abertura que o pecado fez, entrou a morte. Parece uma coisa como o coronavírus, né? Que ele não tem vida em si, ele não tem núcleo, ele não é um ser vivo. Pelo menos alguns cientistas se recusam a dar a ele o nome de vida, porque ele não tem certas características. Então ele se aproxima de você, porque ele precisa viver, ele precisa se multiplicar. E aí ele vem como se estivesse oferecendo proteína. A célula se abre para receber uma coisa boa e na verdade entra o vírus e ali dentro ele se multiplica. Quando a célula se divide, ela já se divide contaminada. Pelo menos as informações que eu tenho sobre ela. Da mesma forma o pecado. Ele olha para você e diz para você: eu tenho uma coisa boa para te dar. Você se abre para ele e ele entra e traz morte. Assim também o pecado entrou no mundo e junto com o pecado entrou a morte. E aí Paulo diz que a morte passou como se fosse uma epidemia. A morte passou a todos os homens que nasceram, já nasceram contaminados.
Então, seu filho, o seu pai, sua mãe morrem só por isso, porque pecamos. Não tendo pecado, não morreríamos. Olha que coisa interessante, é que diz que entrou o pecado no mundo e junto com o pecado a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Nós nascemos e tivemos oportunidade de fazer diferente de Adão, mas estamos fazendo o que é errado. Então, todo homem pecou, é o que diz as Escrituras. O Salmo 14 nos diz isso, que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Paulo chega a citar esse salmo aqui, para basear os seus ensinos, para que os judeus que lessem, e gentios também que lessem o que ele escreveu, soubessem que a sua teologia é baseada exatamente no Antigo Testamento. E o Salmo 14 diz isso: não há um justo sequer, não há um bom sequer. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Isso é que vai a todo homem. Então Paulo escreve aqui que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então estamos fora do jardim, morremos, temos uma vida curta aqui na terra, de menos de 100 anos, quando no máximo um homem chega a 120. Eu soube de uma mulher lá em Goiás que chegou a viver 127 anos. São casos raríssimos, mas a nossa vida aqui é curta. E aí nós vamos desaparecer, só que vamos ressuscitar, teremos que responder pelos nossos atos. Como disse lá em Jeremias, Deus diz assim: eu sondo os corações, eu examino os pensamentos, para poder dar a cada um segundo os seus atos, segundo os seus feitos. Então o que você está produzindo aqui na terra, você vai ter que prestar conta a Deus. Como Jesus disse, quem tiver praticado o bem, vai para a vida. Quem tiver praticado o mal, vai ser destruído. E quem é que pratica o bem? Segundo as Escrituras, ninguém. Não há quem faça o bem, diz lá o profeta. Portanto, nós vamos precisar de uma outra solução do que essa que nós abraçamos, de poder argumentar com Deus um dia, de poder dizer para Deus aonde Ele errou para que eu fosse pecador. É essa a solução que você quer? Não vai funcionar. Então o julgamento é pelas obras. Nós precisamos escapar desse julgamento e por isso na próxima semana nós falaremos sobre a solução de Deus. Mas eu quero concluir adiantando alguma coisa da solução de Deus, porque você vai estar em um ou em outro módulo. Um decola e salva você. O outro vai ficar parado e não vai decolar porque ele não tem força. A força que pode fazer ele decolar é a verdade. E ele não tem verdade, portanto ele morre. O mundo hoje está dividido assim. As religiões do mundo estão divididas assim. O próprio cristianismo está dividido assim. Um módulo se chama teossoterismo, o outro chama autossoterismo. Por que eu estou usando esse termo técnico? Ele é o termo que era usado pelo já falecido pastor canadense, né? Oswald Smith. Ele usava essa terminologia e ela define bem. O que é o autossoterismo? É o homem tentando salvar a si mesmo. A palavra soter quer dizer salvador. Então, tanto que quem nasce na cidade de Salvador é chamado de soteropolitano. Por isso, porque soter quer dizer salvador. Então, autossoterismo é o homem que salva a si mesmo. Esse aqui não decola. Esse aqui não vai funcionar. Vai chegar diante de Deus e dizer o quê? Senhor, eu não sabia. Eu errei, mas meus erros não foram tão graves. É isso que você vai dizer para ele? Porque é isso que você diz hoje. As minhas faltas não são muito grandes, eu não tenho nada que confessar. Então, esse é o homem que pretende salvar a si mesmo. E nós temos dentro do cristianismo algumas seitas que desviaram-se da verdade de Cristo. As seitas dizem o seguinte, que você pode ser salvo pelas suas obras. Então, há uma determinada religião, que por elegância eu não vou falar aqui o nome, mas que ensina que se você praticar boas obras, você volta em outra vida e vai ser um pouco melhor
vai ser um pouco melhor, até que um dia você vai chegar no ápice, que o cristão chama de céu e os hinduístas chamam de nirvana, e essa religião, que é um sincretismo feito por Allan Kardec, de hinduísmo e cristianismo, diz isso, que você evolui e chega a algum lugar. Isso não é verdade. Não tenha esperança nessa religião, porque o que está dito pelo escritor aos Hebreus na Bíblia, no capítulo 9, verso 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E eu estava num programa de televisão com um espírita, que era chefe lá, e diz, está dito, uma só vez morre o homem, não o espírito. E eu disse para ele, o que diz o resto do versículo? E aí ele ficou, falei, leia o versículo inteiro. Ele estava mutilando a palavra de Deus para poder servir os seus propósitos. Que ele queria dizer que o homem morre uma só vez, mas o espírito morre várias. Então, aí ele leu o resto do versículo, vindo depois disso o juízo. Então, a única expectativa de quem morre é que ele vai ser ressuscitado para o juízo. Ele não vai encarnar de novo. Então, o homem está ordenado, o homem é o espírito humano, está ordenado morrer uma só vez. E depois disso só tem uma coisa para esperar, o juízo, não uma outra vida aqui na Terra. Então, obras desse jeito não nos ajudam. Isso é hinduísmo, isso é homem produzindo e projetando os seus desejos. O desejo de ter uma nova oportunidade. Não funciona. Porque a Bíblia diz que o homem vive uma só vez. Da mesma forma, nós temos aqui uma outra solução, que também é uma religião bem antiga, e que foi, o cristianismo protestante rompeu com ela, que dizendo que o homem é salvo pelas suas obras meritórias, também não terá efeito, porque a Bíblia diz que o homem não é salvo por obras. Então essa solução de você salvar a si mesmo é antibíblica, e você está se rebelando contra Deus, deixando de receber de graça, sem obras, de graça, de receber da mão de Jesus a salvação que Ele nos deu. Então tem o autossoterismo, o homem que salva a si mesmo, e o teossoterismo, Deus salva o homem. Como eu disse, as religiões são isso. É como criancinhas que pulam para tentar pegar no sol. É tolice, nunca conseguirão, porque ele está muito distante de nós. E nós não sabemos, essas crianças não sabem o que é o sol. Cristianismo é Deus vindo e tocando o homem, é o sol tocando o homem. O sol da justiça de Jesus nos toca. Então o cristianismo é diferente das religiões. As religiões são autossoteristas, pessoas que buscam sua própria salvação. O cristianismo é teossoterista, ou seja, Deus é que salva o homem. Então, esqueça de qualquer solução. Na próxima aula nós falaremos sobre solução, mas por hora o que eu queria deixar para você é isso. Como disse Paulo aos Romanos, aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz, pela graça vocês são salvos. Graça é o fato de Deus desejar te dar a salvação. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então precisamos crer para ser salvos, porém essa fé quem dá é o próprio Deus, pela regeneração que o Espírito Santo faz com você. Então observe assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é presente de Deus. É isso que Paulo diz. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, chegue diante do Senhor, vai ter que me salvar porque eu fiz obras. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, leia lá, você vai ver essas palavras. É presente de Deus, Deus dá a salvação de presente, sem você ter que pagar com obras, ou seja lá com o que for. As obras virão depois, porque convertido você não vai querer viver mais da forma como vivia antes. Sua visão se abre e você começa a produzir o bem dos outros, não para a sua salvação mais, porque ela já foi comprada por Cristo. Então é isso que nós temos, ou você é salvo pela substituição, ou você vai ter que comparecer diante do trono e com bons argumentos que vão mudar a ideia de Deus. Já pensou uma coisa dessa? Então, mas é isso que os homens pensam. Apresentar um relatório
e diante desse relatório Deus vai salvá-lo. Ah, que interessante, né? Ou então você vai pedir a substituição em Cristo. É exatamente essa que é a proposição bíblica, e é isso que nós esperamos, encontrar Cristo esperando-nos em Deus. Como disse o rei Davi no Salmo 40, sacrifício e ofertas pelo pecado não quiseste, meu nome está escrito no teu livro. É o que ele disse lá, o profeta Davi, no Salmo 40. Então, faça isso. Espere unicamente em Deus. Eu esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Que coisa linda, Deus se inclinando. Deus, Ele que não precisa se inclinar, que não precisa de nenhum de nós, se inclina para ouvir quando clamamos por socorro. Tira você de um lamaçal e põe seus pés sobre uma rocha. Leia o Salmo 40. A salvação vem de Deus, não de você. Maldito o homem que confia no seu próprio braço, na sua carne, e vai vivendo essa vida aqui, ignorando Jesus e Deus e as Escrituras, e aí um dia vai dizer, não, chega lá no fim e eu dou um jeitinho brasileiro. Errado, você não vai funcionar. Converta-se agora ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados e mude a sua vida. Deixa que Deus mude a sua vida, arrependendo e confessando suas faltas. Essa é a palavra que eu tinha para você nessa manhã, e aí você já fica com isso em mente, que na próxima semana falaremos sobre esse processo de substituição que Deus criou, para que alguém morresse no meu lugar, para que eu fosse salvo de graça. Esse é o processo e a proposta bíblica de salvação. Deus que nos vê do lado do Éden, manda Jesus do lado de fora, e agora Jesus vem te resgatar. Não confie nas mentiras nem nas falsas promessas, confie nas Escrituras. Não confie nos pastores e sacerdotes e dirigentes, porque eles falam do que sai do seu próprio coração. Leia você pessoalmente na Bíblia e descubra a salvação que Deus lhe oferece. Que Deus te abençoe e te ilumine, e que você tenha uma semana maravilhosa. Próxima semana, próximo domingo de manhã, falaremos sobre a solução de Deus para a queda. A queda trouxe a morte e todos os males juntos. Então, na próxima semana, qual a solução que Deus tem para a queda? Ele não tinha a menor obrigação de ir atrás de uma solução para nós, mas providenciou. Porque Ele é maravilhoso. E nosso Deus é muito rico em perdoar. Ele deseja, Ele é ansioso para perdoar você. E aí Ele vai te mover a isso, ao arrependimento e à confissão, para poder você receber. Mas nós vamos falar sobre isso na próxima semana, 9 horas da manhã, a solução de Deus. Tá? Hoje estudamos a queda do homem e na próxima semana a solução de Deus para a queda. Que Deus te abençoe. Eu queria, antes de encerrar, dizer que é um prazer poder compartilhar da palavra de Deus, do conhecimento dela para você. Sabe? Às vezes eu vejo a vida como um filme bastante complexo. Não que ela seja complexa, mas nós homens complicamos. E aí precisamos de alguém que nos oriente, que nos ensine. Mais ou menos como você assistindo um filme, não está entendendo nada, chega alguém e diz, olha, o fio da meada desse filme é esse. E aí você, com o fio da meada, você consegue entender todo o contexto, todo o enredo. Não é isso? Assim também acontece com a nossa vida. É tudo embaraçado, tudo estranho, até que vem uma luz de cima e te diz, eu sou o teu Deus e eu já providenciei a sua salvação. Isso começa a dar sentido a todas as coisas e você começa a entender a sua existência. Então você é convidado a participar conosco, essa é a nossa grande alegria. Vamos orar, eu vou impetrar a bênção e depois eu tenho alguns avisos rápidos para passar a você. Vamos orar. Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Não confiamos em nós mesmos, mas nosso coração se coloca aos teus pés, para o Senhor fazer conosco o que o Senhor desejar, porque nós cremos que a tua vontade é perfeita, santa e agradável, e o Senhor vai operar a nossa salvação e o nosso bem. E todos esses males hão de passar, e ficará na terra somente a tua bondade, a tua luz sobre nós, para que nós andemos e vivamos e tenhamos uma eternidade ao teu lado. Nós não merecemos nada disso, mas te agradecemos.
em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém.